Oi, tudo bem? Essa é a primeira videoaula que eu estou gravando para explicar um pouco o conceito de lógica de programação. Nessa primeira aula, eu vou falar um pouco dos conceitos básicos do que é a lógica de programação, o que são as preposições. Eu vou mostrar alguns exemplos e algumas explicações. Vamos começar. Uma introdução. O conceito mais elementar no estudo de lógica de programação é a proposição. O que seria a proposição? Vem de propor, que significa submeter a apreciação ou requerer um juízo. Trata-se de uma sentença declarativa, algo que será declarado por meio de termos, palavras ou símbolos, e cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Então, toda preposição é uma sentença que declara alguma coisa. E essa sentença a gente tem que ter certeza dela que ela vai ser verdadeira ou falsa. Então, se eu afirmar que a Terra é maior que a Lua, estarei diante de uma proposição cujo valor é verdadeiro. Por exemplo, se eu estou andando na rua e vejo, ali tem um cachorro. Então eu estou afirmando, e essa afirmação ela é verdadeira. Também se eu estou pensando o valor o valor do carro é 45 mil. Isso quer dizer que essa também é uma proposição verdadeira. Uma proposição falsa seria, por exemplo, dizer que a água do mar é doce. Isso seria uma proposição falsa, uma afirmação falsa. Então, o que eu pego de sentença que eu declaro, que eu falo, ou que eu escrevo, ou que eu realizo uma consulta, uma informação, que eu realizo uma comparação, que eu vou determinar se aquilo é verdadeiro ou falso. Vamos para a próxima etapa. Vamos falar sobre o conectivo e, que é o acento circunflexo, que é a conjunção. Proposições compostas em que está presente o conectivo e são ditas conjunções. Simbo, simbol, simbolic, simbolicamente, esse conectivo pode ser representado por esse símbolo de circunflexo. Então, se temos a sentença Marcos é médico e Maria é estudante, podemos representá-las como P circunflexo Q, onde P Marcos é médico e Q Maria é estudante. Como se revela o valor lógico de uma proposição conjuntiva? Da seguinte forma: uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições componentes forem também verdadeiras. Então, se aqui no caso Marcos é médico e Maria é estudante, se as duas forem verdadeiras, então essa conjunção dessas duas proposições é verdade. Se acontece, por exemplo, Marcos é médico e Maria não é estudante, então a Maria ela é falsa. Então essa conjunção não é verdadeira. Então vai ser falso o resultado delas. O conectivo ou, que significa disjunção, que é simbolizado pelo símbolo V. Recebe o nome de disjunção toda proposição composta em que as partes estejam unidas pelo conectivo ou. Simbolicamente, representaremos esse conectivo por V. Portanto, se temos a sentença Marcos é médico ou Maria é estudante, então representaremos por PVQ. Daí concluímos: uma disjunção será falsa quando as duas partes que compõem forem ambas falsas. E nos demais casos, a disjunção será verdadeira. Então, a disjunção ou conectivo ou, ele é o oposto do e. O e quando a conjunção, quando
as duas cláusulas, as duas proposições forem verdade, então aquela proposição composta é verdadeira. Na disjunção, se ambas forem falsa, então ela vai ser falsa. E se as duas forem verdadeiras, ou uma das duas forem verdadeiras dessa proposição composta, ela vai sempre ser verdade. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, um detalhe melhor sobre isso. Partícula de negação. Veremos algo de suma importância. Como negar uma proposição? No caso de uma proposição simples, não poderia ser mais fácil. Basta pôr a palavra não antes da sentença e já tornamos uma negativa. Exemplos. João é médico. A negativa, João não é médico. Maria é estudante. A negativa, Maria não é estudante. Reparemos que caso a sentença original já seja uma negativa, já traga a palavra não, então para negar a negativa temos que excluir a palavra não. Assim, João não é médico, negativa, João é médico. Maria não é estudante, a negativa, Maria é estudante. Alguns exemplos aqui de tabelas de exemplos. Então, a negação. Se a preposição P ela for verdade, a negação dela vai ser falsa. E se ela for falsa, a negação dela o oposto vai ser verdade. Então, o conectivo não, que é pelo símbolo do tio, terá valor falso quando a proposição for verdadeira, e vice-versa. Já na conjunção, se eu tenho duas proposições, P e Q, quando as duas forem verdadeiras, ela vai ser verdade na conjunção. Se uma delas forem falsa, P ou Q, ou ambas forem falsas, a conjunção das duas, a proposição composta delas vai ser sempre falsa. Disjunção é o oposto da conjunção. Então, se uma das proposições ou ambas forem verdadeira, então a conjunção composta de como ou vai ser verdade. Se ambas forem falsa, a conjunção, a proposição composta será falsa também. Então, explicando aqui uma forma mais simples, o conectivo será verdadeira somente quando todas as proposições forem verdadeiras. E o conectivo ou será verdadeira quando pelo menos uma das preposições for verdadeira. Aqui eu trouxe os símbolos de como que esses conectivos são nas linguagens de programação. Na linguagem de SQL, o E fica a tradução em inglês, AND, o O fica como OR e o não fica como NOT. Já algumas linguagens de programação que existem atualmente, como C Sharp, Java e JavaScript, a conjunção fica como dois E comercial juntos, ou fica como dois tracinhos, e o não você coloca na frente da sentença uma exclamação, que aí ele já nega a sentença toda. E em Python, que é uma outra linguagem de programação, é a mesma forma que é feita na SQL Server, ou na linguagem de SQL, AND, OR ou NOT. Agora falando um pouco da estrutura de condicional, onde a gente pode usar no where ou para fazer variações dentro da lógica de programação, a essa estrutura se remete às seguintes proposições. Se P, então O, que seria uma outra proposição, se não R. Um exemplo que eu coloquei aqui. Se P toma café, então O toma leite, se não, R toma chocolate. Melhorando aqui o entendimento, se a primeira parte da condição P toma café for verdade, então vai dizer que o O toma leite. Então,
a saída, ele vai entrar na primeira parte do C. Agora, se o P que toma com fé, essa preposição for falsa, ela vai para o senão, que é onde eu vou dizer que o R toma chocolate. Então, de acordo com a condição que eu determinei, P toma café, se ela for verdade ou falsa, eu vou fazer a segregação do código. Eu vou segregar a resposta que eu vou dizer. A primeira parte, se for verdadeira, se não, eu vou falar a segunda parte, que ele toma chocolate. Bom, é isso que eu tenho para explicar nessa primeira aula. Se tiver alguma dúvida, meu e-mail vai estar no descritivo aqui embaixo. E pode mandar pergunta ou pode colocar um comentário que a gente vai conversando e para a próxima aula eu explico ou reexplico ou coloco novos exemplos. Obrigado.